O significado, no olhar inverso, é que 98% de não negros ocupavam, com muita tranquilidade, a universidade brasileira, paga com os impostos de todos nós. São dos nossos salários que as instituições públicas brasileiras são tirados e são pagos. Portanto, os brasileiros todos podem e devem receber os benefícios que são oriundos dos recursos públicos. Na questão específica do emprego público, eu não vi ainda nenhuma das cortes brasileiras, e deve-se registrar isso, em exame definitivo, dizer que as cotas para negros na universidade são inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal tem algumas ações que está julgando lá, com muita sabedoria, sequer deferiu a liminar ou indeferiu para não propiciar recursos, e hoje já são mais de 57 universidades brasileiras que aprovam ação afirmativa, seja através de cotas, seja através do sistema de pontuação, como é o da Unicamp, ou seja através de lei, como foi no caso do Rio de Janeiro, ou seja através de decisão do próprio Conselho. Também foi uma gritaria imensa, uma resistência absurda na época dos cotistas. Os cotistas vinham para esvaziar o conteúdo científico da universidade, abaixar o nível da universidade, queriam entrar pela porta dos fundos da universidade, queriam passar sem estudar, e a imprensa produziu uma gama muito grande de notícias contrárias e manchetes. Passados alguns anos, os primeiros cotistas já se formaram e não veio ninguém dizer, daqueles que eram contrários e que diziam que nada disso ia dar certo, ninguém veio a público dizer, olha, eu estava errado. Esse pessoal se formou e passou bem, passou com, inclusive, com um percentual e uma eficiência no aprendizado de muita garra e de muita luta, que é essa luta que nós vimos aqui demonstrada pela apresentação da banda, cuja madrinha é Raimunda Luzia, cuja resistência que mencionou o nosso nobre juiz e a desembargadora. Ninguém que era contrário veio dizer, olha, eu estava errado. Nenhum jornal publicou, e nós publicamos um daqueles tantos e quantos editoriais que eram contrários há 4, 5 anos atrás. Ninguém veio dizer, olha, estávamos errados. E agora inventaram essa onda do pós-Obama. Coitado do Obama, tanta carga se deposita nele, ele ainda nem chegou lá. Mas chegou, ainda tomou posse. Mas agora, não, a eleição do Obama traz a onda do pós-racial e isola os racialistas brasileiros. Nós, todos que somos a favor da implementação da afirmativa, da inclusão do negro, do cidadão brasileiro negro nessa sociedade que é de todos os brasileiros, somos agora os pós-racialistas e que estamos superados. Esqueceram de dizer os 40, 50 anos aí de ação afirmativa que trouxeram muitos Obamas que estão nos Estados Unidos, muitos Colin Powell, muitas Condoleezza Rice, apesar de ser do outro partido do Obama, e muitas Michelle Obamas, e todas essas pessoas parece que apareceram do nada, de uma hora para outra, com somente a força e a garra da sua luta individual. Isso está errado. É um pensamento e uma demonstração de pensamento que alguns jornais, alguns periódicos, especialmente os editoriais do Globo, e especialmente o editorialista e chefe do Jornal Nacional, Ali Camel, mais o Demetrio Magnoli, mais a sociologista Ivone Magui, o Peter Frey, todas essas pessoas conseguiram um renovar da sua carreira, produziram livros com base exatamente no afastamento dessa nova onda da inclusão do negro, que é fruto, como bem disse aqui o juiz, fruto de um trabalho do movimento negro de muito tempo. E com isso, eles conseguiram ressurgir das suas carreiras. Mas eles não propõem nada
para que os números brasileiros, que apresentam uma exclusão maior do que o apartheid sul-africano e o que o regime de segregação de Jim Crow nos Estados Unidos, e mais eficiente exatamente do que esse regime da democracia racial conseguiu produzir no Brasil. Eu digo que é maior porque os números da população afro-brasileira são muito maiores do que os que se encontram na população norte-americana. O voto negro em Obama está em 12,8%. Então, com certeza, não foi o voto negro que elegeu Obama, porque se todos os negros norte-americanos tivessem votado nele, acredito que a grande maioria votou, mas ele não seria eleito. Então, o voto branco também elegeu. Mas, ficando com a nossa agenda, que é de exatamente o cota no emprego público, queria dizer que esse debate ocorre em todo o país. Nós, do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, estamos pontuando essas questões com foco exatamente na intervenção do Judiciário e no, vamos dizer, aguilhoamento do Ministério Público Federal e dos Estados, e também do Trabalho, para que ele cumpra as suas tarefas legais e constitucionais, em especial a defesa das minorias. Estão todas previstas na Constituição, nas suas regras próprias de Ministério Público, e parece que também o Ministério Público se esquece um pouco disso. Ele está muito preocupado com outras coisas e não tem feito uma boa tarefa, claro, ressalvando as exceções devidas, mas não tem feito essa tarefa, assim como também o Poder Judiciário. E quem diz isso é a Comissão de Direitos Humanos da OEA, através do relatório 066 de 2006, onde ela apreciou, a Comissão de Direitos Humanos da OEA apreciou um caso de uma empregada doméstica, Simone Diniz, ocorrido lá em São Paulo, uns 10 anos atrás. Simone Diniz, uma empregada doméstica negra, atende a uma propaganda, um anúncio de jornal, onde se dizia: contrata-se empregada branca. Ela, então, vai lá, com a cara preta dela, e se apresenta para a vaga. Recebe a resposta: mas, além de negra, você também é analfabeta? Porque está vendo que o anúncio é para empregada branca, o que você veio fazer aqui, com essa sua cara preta? Ela sai dali e vai para uma delegacia de polícia, registra a sua queixa. O inquérito, o delegado de polícia não conseguiu apurar muita coisa, e como várias e várias delegacias de polícia por esse Brasil inteiro. O promotor também entendeu que não havia apuração devida da questão do crime de racismo e também pede o arquivamento do inquérito, e o juiz de direito também homologa esse arquivamento do inquérito, e o caso, como tantos e tantos outros acontecem dia a dia aí, no Brasil inteiro, tendia para um arquivamento. Através de uma ONG de São Paulo, o caso vai parar na Comissão de Direitos Humanos, por violação do Estado brasileiro dos tratados internacionais de combate à discriminação racial, que o Brasil vem assinando desde 1960, e não cumprindo tanto quando nós podemos ver. Esses tratados internacionais, uma vez que eles são assinados, ratificados, e eles têm toda a sua tramitação legal no Estado brasileiro, eles passam a valer tanto quanto a legislação ordinária. E não é isso que temos visto. Muito bem, o resultado dessa investida na Corte da OEA é uma recomendação de condenação do Estado brasileiro por violação desses tratados e violação de direitos da população afrodescendente, e condenação pecuniária, né, em dinheiro, do Estado de São Paulo e também do governo federal, né, para que pagasse uma indenização a essa empregada doméstica. O que foi feito em setembro do ano passado, setembro a novembro do ano passado, pelo governo de São Paulo, pagou uma indenização de R$35 mil. Muito bem, só que eles fazem uma análise dizendo o seguinte: o caso da Simone Diniz não aconteceu só nesse caso.
ele acontece todos os dias